4. Capitães de mar e guerra e coronéis, no mínimo 1/8 dos respectivos corpos, quadros, armas ou serviços. 5. Capitães de fragata e tenentes-coronéis, no mínimo 1/15 dos respectivos corpos, quadros, armas ou serviços. 6. Capitães de corveta e majores, no mínimo 1/20 dos respectivos corpos, quadros, armas ou serviços. E 7. Oficiais dos 3 últimos postos dos quadros de que trata a linha B do inciso 1 do artigo 98, 1/4 para o último posto, no mínimo 1/10 para o penúltimo posto e no mínimo 1/15 para o antepenúltimo posto dos respectivos quadros, exceto quando o último e o penúltimo posto forem capitão-tenente ou capitão e primeiro-tenente, caso em que as proporções serão no mínimo 1/10 e 1/20 respectivamente. Tá? Teve dois itens 7 retirados aqui. Tá? Então, primeiro, oficiais dos 3 últimos postos nos quadros de que trata a letra B do item 1 do artigo 98. Então, não vou nem ler, eu vou procurar saber o que trata a linha B do inciso 1 do artigo 98. Então, a linha B do inciso 1 do artigo 98 trata, na Marinha, dos oficiais do quadro de cirurgiões dentistas e do quadro de apoio à saúde, componentes do Corpo de Saúde da Marinha e do quadro técnico, do quadro auxiliar da Armada e do quadro auxiliar de fuzileiros navais, componentes do Corpo Auxiliar da Marinha no Exército para os oficiais do quadro complementar de oficiais, do quadro auxiliar de oficiais, do quadro de oficiais médicos, do quadro de oficiais farmacêuticos e do quadro de oficiais dentistas, na Aeronáutica para os oficiais do quadro de oficiais médicos, do quadro de oficiais farmacêuticos, do quadro de oficiais dentistas, do quadro de oficiais de infantaria da Aeronáutica, dos quadros de oficiais especialistas em aviões, em comunicações, em armamento, em fotografia, em meteorologia, em controle de tráfego aéreo e suprimento técnico, e do quadro de oficiais especialistas da Aeronáutica. Então, para esses militares aí, tá? 1/4 das promoções para o último posto, no mínimo 1/10 para o penúltimo posto e no mínimo 1/15 para o antepenúltimo posto dos respectivos quadros, exceto quando o último e o penúltimo postos forem capitão-tenente ou capitão e primeiro-tenente, caso em que as proporções serão no mínimo 1/10 e 1/20 respectivamente. Parágrafo 1º. O número de vagas para promoção obrigatória em cada ano base para os postos relativos aos itens 6, 5, 6, 4, 5, 6 e 7 deste artigo será fixado para cada força em decretos separados até o dia 15 de janeiro do ano seguinte. Parágrafo 2º. As frações que resultarem da aplicação das proporções estabelecidas neste artigo serão adicionadas cumulativamente aos cálculos correspondentes dos anos seguintes, até completar-se pelo menos um inteiro, que então será computado para a obtenção de uma vaga para promoção obrigatória. Parágrafo 3º. As vagas serão consideradas abertas a, na data da assinatura do ato que promover, passar para a inatividade, transferir de corpo ou quadro, demitir ou agregar o militar. B. Na data fixada na Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas ou seus regulamentos, em caso neles indicados. E C. Na data oficial do óbito do militar. Artigo 62. Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma. Seção 4. Das férias e de outros afastamentos temporários do serviço. Os itens 4, 5, 6 e 7 deste artigo são os seguintes. 4. Promoções de capitães de mar e guerra e coronéis, no mínimo 1/8 dos respectivos corpos, quadros, armas e ou serviços. 5. Capitães de fragata e tenentes-coronéis, no mínimo 1/15 dos respectivos corpos, quadros, armas e serviços.
6. Capitães de corveta e majores, no mínimo 1/20 dos respectivos corpos, quadros, armas ou serviços. E o artigo 7º, o item 7, oficiais dos 3 últimos postos dos quadros de que trata a linha B do inciso 1 do artigo 98, que foi falado. Os oficiais do QAO, QCO, o tango na Marinha, o alfa-alfa da Marinha, o quadro de fuzileiros navais, oficial médico, etc, etc, que já foi mencionado anteriormente. 1/4 para o último posto, no mínimo 1/10 para o penúltimo posto e no mínimo 1/15 para o antepenúltimo posto dos respectivos quadros, exceto quando o último e o penúltimo postos forem capitão-tenente ou capitão e primeiro-tenente, caso em que as proporções serão no mínimo 1/10 e 1/20, respectivamente. Artigo 63. Férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte. Parágrafo 1º. O Poder Executivo fixará a duração das férias, inclusive para os militares servindo em localidades especiais. Parágrafo 2º. Compete aos ministros militares regulamentar a concessão de férias. Parágrafo 3º. A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, nem por punição anterior decorrente de contravenção ou transgressão disciplinar, ou pelo estado de guerra, ou para que sejam cumpridos atos em serviço, bem como não anula o direito àquela licença. Parágrafo 3º. A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, nem por punição anterior decorrente de contravenção ou transgressão disciplinar, ou pelo estado de guerra, ou para que sejam cumpridos atos em serviço, bem como não anula o direito àquela licença. Parágrafo 4º. Somente em casos de interesse da segurança nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço, de transferência para a inatividade, ou para cumprimento de punição decorrente de contravenção ou de transgressão disciplinar de natureza grave, e em caso de baixa hospital, os militares terão interrompido ou deixarão de gozar na época prevista o período de férias a que tiverem direito, registrando-se o fato em seus assentamentos. Somente em casos de interesse da segurança nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço, de transferência para a inatividade ou para cumprimento de punição decorrente de contravenção ou de transgressão disciplinar de natureza grave, e em caso de baixa ao hospital, os militares terão interrompido ou deixarão de gozar na época prevista o período de férias a que tiverem direito, registrando-se o fato em seus assentamentos. O parágrafo 5º foi revogado, foi tirado do texto base do Estatuto dos Militares. Parágrafo 5º. Na impossibilidade do gozo de férias no ano seguinte pelos motivos previstos no parágrafo anterior, ressalvados os casos de contravenção ou transgressão disciplinar de natureza grave, o período de férias não gozado será computado dia a dia pelo dobro no momento da passagem do militar para a inatividade, e nessa situação para todos os efeitos legais. Então foi revogado pela medida provisória 2215, tá? Não tem mais esse artigo. Esse parágrafo do artigo 63 dos afastamentos. Artigo 64. Os militares têm direito ainda nos seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecidas às disposições legais e regulamentares por motivo de 1. Núpcias, 8 dias. Núpcias, 8 dias. Luto, 8 dias. Inciso 2. 8 dias. Instalação, 10 dias. E 4. Trânsito, até 30 dias. Então, núpcias, luto e instalação são parecidos. O trânsito são 30 dias. Artigo 65. As férias e os afastamentos mencionados no artigo anterior são concedidos com a remuneração prevista na legislação específica e computados como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais. Artigo 66. As férias, instalação e trânsito dos militares que se encontrem a serviço no estrangeiro devem ter regulamentação idêntica para as 3 Forças Armadas. Seção 5 das licenças.
Artigo 67. Licença é a autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares. Parágrafo 1º. A licença pode ser: A. Especial, foi revogada, não tem mais licença especial. B. Para tratar de interesse particular. C. Para tratamento de saúde de pessoa da família. E D. Para tratamento de saúde própria. E. Para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo 2º. A remuneração do militar licenciado será regulada em legislação específica. Parágrafo 3º. A concessão de licença é regulada pelo comandante da força. Então, foram revogados pela medida provisória número 2215, nova lei de remuneração dos militares, tá? O artigo 68, mas eu vi cair numa prova. Licença especial é autorização para o afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao militar que a requeira, bem que implique em qualquer restrição para a sua carreira. Parágrafo 1º. A licença especial tem a duração de 6 meses, a ser gozada de uma só vez. Quando solicitado pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente, poderá ser parcelada em 2 ou 3 meses. Tá? Então, ela tem que ser tirada de uma só vez, mas quando solicitado, ele pode ser dividido em 3 parcelas de 2 meses, ou 2 parcelas de 3 meses. Foi tudo revogado isso aí. Parágrafo 2º. O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo de efetivo serviço. Parágrafo 3º. Os períodos de licença especial não gozados pelo militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem à inatividade, e nessa situação para todos os efeitos legais. Parágrafo 4º. A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos atos e serviços, bem como não anula o direito àquelas licenças. Parágrafo 5º. Uma vez concedida a licença especial, o militar será exonerado do cargo ou dispensado do exercício das funções que exercer e ficará à disposição do órgão de pessoal da respectiva Força Armada, adido à organização militar onde servir. Então, todo esse artigo 68 ele foi revogado pela nova Lei de Remuneração dos Militares de 2001, mas vale a pena saber. Artigo 69. Licença para tratar de interesse particular é autorização para o afastamento total do serviço, concedida ao militar com mais de 10 anos de efetivo serviço, que a requeira com aquela finalidade. Parágrafo único. A licença de que trata este artigo será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço, exceto quando é este último para fins de indicação para a quota compulsória. Artigo 69-A. Licença para acompanhar cônjuge ou companheiro é autorização para o afastamento total do serviço concedida a militar com mais de 10 anos de efetivo serviço que a requeira para acompanhar cônjuge ou companheiro A, que, sendo servidor público da União ou militar das Forças Armadas, for, de ofício, exercer atividade em órgão público federal situado em outro ponto do território nacional ou no exterior, diverso da localização da organização militar do requerente. Parágrafo 1º. A licença será concedida sempre com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço, exceto quanto a este último para fins de indicação para a quota compulsória. Parágrafo 2º. O prazo limite para a licença será de 36 meses, podendo ser concedido de forma contínua ou fracionada. Parágrafo 3º. Para a concessão da licença para acompanhar companheiro ou companheira, há a necessidade de que seja reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, de acordo com a legislação específica. Parágrafo 4º. Não será concedida a licença de que trata este artigo quando o militar acompanhante puder ser passado à disposição a situação de adido ou ser classificado lotado em organização militar das Forças Armadas para o desempenho de funções compatíveis com o seu grau hierárquico. Parágrafo 5º. A passagem à disposição a situação de adido ou a classificação, lotação e organização militar de que trata o parágrafo 4º deste artigo será efetivada sem ônus para a União e sempre com a aquiescência das Forças Armadas envolvidas.